Como foi trabalhar com o Pablo? O que te chamou a atenção? A dupla ali anda muito junto. E eu lembro que da última vez que vocês se encontraram, que você publicou, vocês estavam juntos. Sim. O que te impressionou na relação ali dos dois? Cara, a primeira coisa é que o Pablo fora das câmeras é igual o Pablo na frente das câmeras. Então isso é o que eu falo pra todo mundo, assim. Se você acha que ele tá inventando coisa, que ele não acredita naquilo que ele tá falando, não, ele acredita e ele vive 100% daquilo que ele acredita, então, e daquilo que ele fala. Então eu cheguei pra fazer reunião com ele tinha corrido, sei lá, 20 quilômetros, ele tava sem camisa, no ar-condicionado, a gente foi trocando ideia, depois ele saiu de bike, voltou, a gente foi ver um prédio, então assim, ele o bicho é doido mesmo, assim. Então, isso eu considero um ponto positivo, eu prefiro muito mais que a pessoa fale a verdade, o que ela realmente pensa, e eu tenho a opção de discordar ou concordar, do que uma pessoa que finge o que ela não é. Da relação deles, me parece que acontecia duas coisas. O Pablo, ele já tinha muita torção de nariz dentro do mercado digital, por outras polêmicas. Então o Marcos Paulo, ele sempre suavizou a imagem do Pablo. Então ele trazia sempre uma seriedade, o lado engenheiro do Pablo. E eu acho que eles se complementam muito nisso. O Marcos, ele entende muito de rede social, e eu acho que mais que isso, o Pablo, isso o próprio Marcos me contou, que ele fala assim, o Pablo, ele é mais um motivational speaker, no sentido de, ele faz o coração da galera bater forte. Mas ele não é tanto professor, por exemplo. O Marcos já entra mais como um professor. Então, me parece que é uma relação de equilíbrio muito boa, assim. Muito boa, a ponto de... Os caras falam igual. Eles têm as mesmas gírias, a mesma cadência de fala. O Marcos, ele realmente pira no que o Pablo entrega e vice-versa. Então, quando eles estão separados, um elogia muito o outro. Então, é uma relação muito interessante, assim. É um negócio muito louco, né? Porque, obviamente, que a força... Não tô desmerecendo o Marcos, que ele é um fenômeno também, né? Sim. O curso dele é maravilhoso, a técnica dele é incrível, eu acho que ele absorveu conteúdo de pessoas muito importantes e ele soube aplicar como ninguém. Eles fizeram história. Mas claramente a força é o Pablo. Porque o nível de conteúdo que ele tem, a quantidade de informação que ele tem, contamina todas as pessoas, né? E você começa a ver nos podcasts que eles vão juntos, eles têm um nível de sinergia absurdo. Ele é um cara contaminante mesmo? Ele tem uma energia muito diferente. Então, não é uma energia muito Faria Lima que a gente vê por aqui. Então, ele tá sempre se movendo, um negócio meio TDAH, assim. O Marcos, ele concordaria com você que o Pablo é o diferencial, porque as mesmas técnicas que ele aplica no Pablo e ele aplica em outros players, com o Pablo vai dar muito mais resultado. Vai dar papo de 100 vezes mais resultado do que dá com os outros a mesma técnica. Então, tem essa variável. Tanto que eu entreguei pro Pablo as ideias que deram 500 milhões de views, que o meu discurso foi, eu tô entregando essa ideia pra você porque eu sei que você é o único louco o bastante pra executar. E aí ele executou. Entendeu? Você pode comentar o que foi? Ou é algo muito particular? Posso sim, foi aquelas pré-cancelamento. Então a gente conversou sobre a estratégia que eles trouxeram do Andrew Tate, a gente conversou sobre isso, batemos papo, e aí eu trouxe algumas ideias onde ele confrontaria inimigos durante todas aquelas semanas para gerar mais lead para eles naquele lançamento que deu 100 e tantos milhões de reais. Então era basicamente, a gente setou inimigos muito claros, e ele começou a bater muito firme nesses caras e inclusive coisas que ficaram famosas, assim, que... Eu não sei se ele chegou a executar esse, mas um dos exemplos foi que tinha acabado de acontecer que a filha do Luiz Barsi tinha falado do Marçal porque ele falou que o pai dela é escasso. Desperdício, eu acho que sim. Eu acho que sim. E aí eu falei... E ele tinha ignorado, né? O Pablo tinha ignorado. Eu falei, não, a gente tem que trazer isso. Esse tipo de coisa, eu fui remoendo assuntos do passado e fui trazendo em formato de conteúdo. Legal. E aí ele foi executando e explodiu pra caralho, assim. Gerou muito lead, gerou muita coisa. E aí logo em seguida ele foi cancelado
que aí ele virou aquela base do mentiroso, que aí depois ele reverteu, assim. E uma coisa que o Pablo me falou pra mim muito lá no começo, que ele falou, cara, isso nos bastidores é mais fácil converter ódio em amor do que apatia em amor.